Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vamos dar início aqui ao capítulo 7 de Hebreus, dando continuidade ao livro de Hebreus. O tema aqui, Melquisedeque. Por que esse Melquisedeque, que era rei de Salém, um antigo nome de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo? Diz-nos o que ele era, mas não nos dá quase nenhuma informação depois disso. E que saiu ao encontro de Abraão, quando ele voltava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque era um tipo, e por isso destinado a retratar o verdadeiro rei da justiça, o Senhor Jesus Cristo. E depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Jesus é também o príncipe da paz, mais uma vez, do qual Melquisedeque era um tipo. Isaías 9,6. Sem pai, sem mãe, significa apenas que não havia nenhum registro do nome do seu pai, da sua mãe ou de qualquer pessoa de sua posteridade. Sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Quer dizer que o Espírito Santo quis que Melquisedeque fosse sem genealogia, para que ele pudesse servir como o tipo, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. De fato diz ser semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso se refere a Cristo, de quem Melquisedeque era um tipo. Considerai, pois, quão grande era este, e quem até Abraão, o patriarca, deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio. O apóstolo mostra aqui a diferença entre a lei e a graça, e que a anterior é vastamente inferior à posterior. A especificação daqueles da tribo de Levi que eram sacerdotes, nem todos o eram, apenas os filhos de Arão eram. Tem ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos. Refere-se ao fato de que, sob a antiga administração mosaica, as pessoas deviam pagar dízimo ao sacerdócio, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Os judeus gostavam de gabar-se de que tinham Abraão como pai, o que significava que eram seus descendentes, assim usando como exemplo. Paulo prova que o sistema do sacerdócio de Arão era muito inferior à ordem de Melquisedeque, ou então Abraão não teria pago dízimos a este homem. Mas aquele, Melquisedeque fala aqui, cuja genealogia não é contada entre eles, entre os israelitas, tomou de Abraão os dízimos e abençoou o que tinha as promessas. Isso revela o fato de que Melquisedeque abençoou Abraão, apesar de que era Abraão a quem tinham sido dadas as grandes promessas de Deus. A única maneira em que alguém poderia ser maior que Abraão é se ele fosse um tipo de Cristo, o que Melquisedeque era. Ora, sem contradição alguma, significa que o que ele está dizendo não pode ser contrariado. O que é menor, aqui fala de Abraão, é abençoado pelo maior, Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Isto tem Paulo dizendo que Cristo é melhor do que qualquer outro sistema e é o único que pode abençoar corretamente. E aqui certamente os homens mortais tomam dízimos, mas ali aquele de quem se testifica que vive, refere-se ao sacerdócio eterno de Cristo, do qual Melquisedeque era o tipo. E para assim dizer, até Levi, mesmo recebendo dízimos, pagou dízimos a Abraão. Porque ele, Levi fala aqui, ainda estava nos lombos de seu pai Abraão, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Isso torna a nova aliança melhor que a antiga, que é o argumento da Epístola dos Hebreus. O sacerdócio de Cristo, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, de fato diz que esse não era o caso, porque sob ele o povo recebeu a lei. Isso revela o fato de que, se o sacerdote levítico, que era uma parte da lei, foi mudado, o que ele foi,
Então a lei teve que ser mudada também. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Uma vez que o sacerdócio levítico não levou nada à conclusão, não era meramente outro sacerdote que era necessário, mas outro sacerdote de um tipo totalmente diferente. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão, isso demonstra o fato de que a ordem de Arão deve dar lugar à ordem de Melquisedeque, um sacerdócio melhor, que sempre foi destinado a ser. Porque mudando-se o sacerdócio, refere-se à ordem sacerdotal de Arão, já sendo anulada, para dar lugar ao sacerdócio original que a precedeu, o que de fato havia predito isso. Necessário é que se faça também mudança da lei. A ligação entre o sacerdócio e a lei significa que uma mudança em um envolve também uma mudança na outra, porque aquele, Cristo fala aqui, de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo. Cristo não era da tribo de Levi, da qual todos os sacerdotes levíticos tinham que proceder, mas da tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Isso também transmite o sentido óbvio de que ninguém da tribo de Judá oficiou no altar no que diz respeito aos sacrifícios, que pertenciam exclusivamente à esfera levíticas. Para maior compreensão, o povo de Judá não serviu à lei, não serviu a sacrifícios da carne, matando ali pombos, ovelhas, matando cabritos, matando touros para oferecer ao Senhor, por causa que dele viria o nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez sacrifício por todos. Visto-se manifesto que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, apresenta um fato que não foi questionado, nem pelos mais ferozes inimigos do Senhor, sobre cuja tribo Moisés nada falou referente ao sacerdócio. A tribo de Judá não tinha nada a ver com o sacerdócio, e o sacerdócio não tinha nada a ver com a tribo de Judá. E muito mais manifesto é ainda, algo claramente óbvio, e que aqui se refere ao sacerdócio de Cristo. Se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, refere-se à necessidade disso, e que Deus havia escolhido Melquisedeque para ser o tipo de Cristo, o qual, o Senhor Jesus Cristo, foi feito um supremo sacerdote pelo seu sacrifício expiatório de si mesmo, não segundo a lei do mandamento carnal. A ideia é que o sacerdócio levítico era fraco e frágil, por causa da fraqueza do homem, do qual era feito, e por isso precisou de um substituto, e sim, segundo a virtude de uma vida incorruptível. Refere-se a Cristo, que foi ressuscitado de entre os mortos e vive para sempre, e será por isso sumo sacerdote para sempre. Porque ele, aqui fala de Deus, Pai, dá testemunho, Salmo 110, 4. Assim o tu aqui é Cristo, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ordem de sacerdócio foi feita dessa maneira, para que pudesse se dirigir a toda a humanidade, tanto os judeus como os gentios. O sacerdócio levítico era dirigido apenas aos judeus, porque o mandamento precedente é abrogado. Indica o fim da lei, que havia sido totalmente cumprida por Cristo, e que isso havia sido intencionado o tempo todo, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Refere-se aos problemas com a antiga lei, e que ela era de caráter temporário. Se diz aqui temporário, e se diz aqui que a lei era dos judeus e não dos gentios, por que ainda existem homens que se intitulam pastores, pregadores, apóstolos, fazendo com que o povo pereça, caminhando diante da lei, falando que a lei anda de mão dadas com a graça? É impossível isso, irmãos. E isso gera, sabe o que? Morte eterna. Nós temos que andar somente com a graça. Tudo que está sendo falado no livro de Hebreus, no livro de Coríntios, no livro de Romanos e até em Gênesis diz que a nossa vida tem que ser dirigida à obra da cruz. Porque sem ela nada seremos. Mas quando queremos andar junto de Cristo e da lei, padeceremos.
voltemos a viver diante da lei, não crendo na promessa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu na cruz do Calvário, e a sua ressurreição ao terceiro dia, e a sua destra, sua presença, a destra de Deus Pai, que vai voltar para buscar a sua igreja. Então temos que ter conhecimento não de uma pregação linda e bonita, com palavras dirigidas para agradar o vosso coração, mas temos que ter sabedoria e entendimento para aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E porque a lei, aqui fala da lei de Moisés, nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei era um espelho que mostrava o que era o homem, mas não tinha nenhum poder para mudar o homem, a não ser a introdução de uma melhor esperança. Refere-se a Cristo e o que ele fez por nós na cruz, pela qual nos achegamos a Deus. A lei de Moisés não podia dar acesso ao lugar santíssimo para toda a humanidade, mas a cruz fez isso. Aqui o versículo 20 fala um sacrifício melhor, e visto como não é sem prestar juramento. Os sacerdotes judeus terrenos não faziam juramento ao tomar posse de seu ofício, simplesmente porque eles eram temporários. Ele, aqui fala de Cristo, foi feito sacerdote. Quando Jesus foi feito sumo sacerdote, Deus jurou, garantindo o caráter eterno do seu sacerdócio, porque os outros certamente sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este, o Senhor Jesus Cristo, com juramento por aquele que, aqui fala de Deus Pai, lhe disse a Cristo, jurou o Senhor e não se arrependerá. Quer dizer que o Senhor não mudará a sua opinião. Tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor testamento, uma aliança melhor. Foi feito fiador, garantia. Jesus revela o fato de que toda a redenção está ligada totalmente e completamente a Cristo. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Muitos sacerdotes eram necessários sob o sistema mosaico, porque os sacrifícios eram vastamente inferiores, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Revela a inferioridade do antigo sistema judaico, mas este fala de nosso Senhor Jesus Cristo, porque permanece para sempre. Revela como eterno o sacerdócio de Cristo. Embora a morte fosse inevitável com respeito aos sacerdotes araônicos, tem um sacerdócio perpétuo. Isso não se refere apenas ao que é eterno, mas também o que nunca mudará com respeito a esse princípio. A razão é que a obra concluída da cruz é uma aliança eterna. Hebreus 13:20. Portanto, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui diz, pode também salvar perfeitamente. Revela o fato de que só Cristo fez a única expiação verdadeira pelo pecado. E ele fez isto na cruz. Os que por ele se achegam a Deus, revela a única maneira pela qual o homem pode chegar a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sua própria presença à mão direita do Pai assegura isto, com nada mais tendo que ser feito, Hebreus 1:3, porque tal sumo sacerdote nos convinha. Apresenta o fato de que ninguém menos exaltado poderia ter preenchido as necessidades da raça humana. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, descreve o caráter irrepreensível, puro, perfeito do Filho de Deus como nosso grande sumo sacerdote. Além disso, diz-nos que Cristo não se tornou um pecador na cruz, como alguns afirmam, mas sim foi a oferta pelo pecado. E feito mais sublime do que os céus, refere-se ao fato de que ele está sentado à mão direita do Pai, que é a posição mais exaltada no céu ou na terra, que não tem necessidade a cada dia. Os sacrifícios diários oferecidos pelos sacerdotes debaixo do antigo sistema judaico, como os outros sacerdotes de oferecer sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Refere-se à obra do sumo sacerdote judeu, do grande dia da expiação, que especificava sua indignidade. Cristo não teve que adotar o mesmo critério, porque isso fez ele uma só vez, oferecendo-se a si mesmo. Refere-se à sua morte na cruz, que expiou todo o pecado, passado, presente e futuro.
fazendo com que nenhum sacrifício adicional seja necessário, porque a lei de Moisés, constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Refere-se ao fato de que o sistema era imperfeito porque dependia de homens fracos, mas a palavra do juramento, a promessa de Deus de que ele iria instituir um sacerdócio superior, muito mais superior que a ordem levítica, Salmos 110, 4, que veio depois da lei. Refere-se ao fato de que o juramento foi feito aproximadamente 500 anos depois de a lei ter sido dada a Moisés. Constitui ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, perfeito, quer dizer que ele, e só ele, pode oficiar nesta capacidade, para sempre. Essa aliança é perfeita porque o Filho é perfeito, porque o que ele fez na cruz é perfeito, o que significa que nunca terá que ser substituído. Queridos, tudo aquilo que for pregado fora da obra da cruz do Calvário, fora daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você que crê nele como Filho de Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, é anátema, é maldito aos olhos do Senhor. Toda lei, toda doutrina, tudo aquilo que for imputado para você fazer, que não está ligado em adorar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, onde que resume todas as leis, assim disse nosso Senhor Jesus Cristo, junto da obra da cruz, é maldição, é viver uma vida achando que vai herdar o reino dos céus, mas a palavra do Senhor não pode voltar atrás, e ele não pode ser um mentiroso, ou ele não pode ser como eu, que sou pai, que vejo os meus filhos errarem e pecarem, e vou lá e castigo, e vou lá e corrijo, mas passado alguns minutos estou ali pedindo perdão. Deus, ele não pode pedir perdão porque ele não erra, ele não é imperfeito como nós. Então, a única salvação é a obra da cruz. Fora ela, é maldição a todos. Que Deus venha abençoar a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.